Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyo Myabda Vyapta Dhyaya Dakshinamurtaye Namaha Sabha Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om Namastê Om Vishwar. De volta aqui ao nosso seminário de Carnaval 2026, né? A gente está saindo no bloco dos Ianes, né? E poucas pessoas estão interessadas nesse bloco, naturalmente, né? Porque quase todo mundo está interessado na busca por segurança, prazeres e, no máximo, né, virtudes ou melhoramentos do corpo-mente, né? Ou punha celestial, essas coisas, né? E nós vimos ontem, no desdobramento aqui da introdução, nós estamos vendo a introdução do Upanishad, né? Nós estávamos vendo que a natureza humana, né? Ela é muito bem abordada pelos Vedas, porque no início dos Vedas são apresentadas uma infinidade de ações. Por quê? Porque o ser humano, ele, em geral, ele nasce com uma tendência à ação. Eu toquei nesse tema dizendo que uma vez eu tive um insight que a vassana mais fundamental, basilar, é uma vassana por ação e experiência. Por isso que nos grupos espirituais você não encontra quase ninguém interessado numa atividade intelectual que envolve a reflexão, a contemplação e a assimilação de determinados conhecimentos, principalmente quando se refere ao conhecimento da realidade, que é a coisa mais sutil, que é vista por quase todos como uma mera filosofia, né? Então nós temos essa tendência humana e os Vedas abordam, né, essa exposição desses ensinamentos leva em conta o fato de que o ser humano é assim, né? Ele nasce com muita energia, uma criança tem energia infinita, né? E ele quer tocar, botar na boca, cheirar, entrar em contato com tudo, né? E os pranas estão ali ativando aquele instrumento jovem e o indivíduo vai crescendo e desenvolvendo mais e mais raga deveshas, né? O que eu gostei, o que eu não gostei, o que me atrai, o que me repele, né? Então, os Vedas, eles levando em conta, né, sendo uma escritura revelada, né, uma escritura que vem de tempos sem início, né, através de uma sampradaya védica, né, Paramparam, ela simplesmente aborda a natureza humana dizendo assim, no início você precisa de fazer muitas ações. Então, os Vedas, na parte inicial, que corresponde a 80, 85, alguns dizem, né, por cento dos Vedas, é o Karma Kanda, é a seção na qual muitas ações são prescritas, e deixando muito claro que todas aquelas ações servem para que possamos escolher um resultado experiencial melhor. Então, o que é um resultado experiencial melhor? É um Karma Pala, um resultado de ações. As ações, sejam elas eh, mentais, verbais ou físicas, elas produzem resultados. E esses resultados, como nós sabemos, são experiências melhor de mim e do mundo que eu percebo através desse eu corpo-mente sentido. Eu tenho um instrumento, eu tenho que desenvolver uma certa objetificação, objetividade a respeito desse instrumento, na medida que eu cresço neste processo. E tudo que eu faço, todas as sadhanas do faz-faz, como eu tenho dito ultimamente, brincando, né? São simplesmente para a gente tentar, né, colher um fruto na esperança de que esse fruto seja um melhoramento, porque agora eu não estou fazendo simplesmente ações totalmente mundanas, entendeu? Totalmente samsáricas, que buscam satisfações imediatas, instantâneas, sensoriais, né, qualquer que seja o custo. Não, agora eu me tornei uma pessoa religiosa, espiritual, e eu começo a fazer ações
religiosas e espirituais, mas qualquer ação, de novo, seja ela mental, verbal ou física, jamais vai produzir o resultado daquilo que você é, porque você é, não requer nenhuma ação ou esforço para que você seja, né? Nós nos manifestamos como seres conscientes, né? Então, a questão de verificar se realmente você é esse corpo-mente ou se você é aquilo que sustenta e anima esse corpo-mente. Se você é aquilo que sustenta, né, e anima esse corpo-mente, você não precisa fazer nada para encontrar você ou para descobrir você. Você só precisa corrigir o senso de identidade, de identificação que você tem, né? Ou eu sou identificado com o infinito e o limitado, ou eu sou identificado com o finito e o limitado. Então, de novo, voltando para os Vedas prescrevem muitas ações no início e sem nenhuma condenação a ninguém, compreendendo que a maioria de nós, da infância, a gente já nasce com muito Rajoguna, e aí a gente tem que estimular essas energias de modo que a gente possa fazer ações com o objetivo de melhoramento da personalidade, o melhoramento do corpo-mente, como queiramos, né? E os Vedas apresentam ações totalmente mundanas, mas sempre lembrando a observação do Dharma. Você pode fazer o que você quiser, mas jamais viole as leis dessa estrutura, essa inteligência, né, do campo Dharma. Você pode fazer o que você quiser. Se você observar o Dharma, toda e qualquer atividade sua vai ser uma sadhana espiritual, porque você está fazendo aquilo, observando o Dharma, e desenvolvendo maturidade, crescimento espiritual, conformidade com as leis de Deus, harmonização com a estrutura do Dharma, e aquilo vai criar shanti, paz, porque você vai evitar um monte de conflitos, né? Um monte de problemas. Então, o indivíduo, ele não somente é aconselhado a continuar fazendo ações, porque até mesmo a nível mais mundano possível, não fazer ações é pior do que fazer ações, tá? Ah, mas se você fizer ações, você pode fazer muitas ações ruins e depois ter que pagar o preço dos resultados. Sim, mas a inação é um pecado maior ainda. A menos que essa inação ela seja uma inação de puro sattva-guna. Mas se for uma inação fundamentada em puro tamas, é a condição mais rudimentar experimentada pelo ser humano, tá? Então é melhor você fazer ações mundanas, correndo o risco de cometer erros que permitem a você a correção depois, do que não arriscar nada na vida e permanecer numa condição totalmente tamásica, né? É errando que a gente cresce e aprende. Então, os Vedas, eles prescrevem ações, implementam o conceito de que ações fundamentadas no Dharma, e também atrapalhando, ações fundamentadas no Dharma, né? E E depois introduz também que essas ações precisam ser religiosas na medida que você desenvolve a compreensão do seu relacionamento com o Criador. Então, são ações que você está observando o Dharma e, na observação do Dharma, você é convidado a apresentar ações com espírito de doação, de contribuição, né? Você está simplesmente entregando ao campo dármico, que é uma expressão de Ishvara, né? A sua contribuição, por mais mínima que seja, né? Ishvara nos dá tudo, tudo que é pedido a nós é reconhecer o princípio Ishvara, essa inteligência suprema, viver em harmonia com suas leis e oferecer as suas ações, né, como forma de contribuição, ajuda para manter a estrutura do Dharma, né? Nos dias de hoje, que as pessoas violam o Dharma em todas as partes, principalmente os poderosos deste mundo, né? Então, a gente é convidado a manter as nossas ações em harmonia com o Dharma para ajudar o Criador a sustentar essa estrutura Dharma, sem o qual, Dharma, sem o qual o desenvolvimento espiritual é quase impossível. Eu gosto de salientar isso, porque na total destruição do tecido social, devido à violação total, materialismo total, ganância total, o mundo entra num caos no qual nós temos guerras e misérias, e naquela condição ninguém tem capacidade de implementar a busca pelo autoconhecimento, a busca pela melhoria, nem mesmo, né, do corpo, mente e sentido, porque todo mundo vai ficar correndo que nem galinha sem cabeça, tentando
sobreviver, entendeu? Então, a estrutura do Dharma precisa ser mantida. Por isso que Krishna dizia a Arjuna, Arjuna, você tem que entrar nessa batalha, destruir os inimigos do Dharma, porque sem a estrutura do Dharma não existe nenhum propósito para essa criação. É já há muito tempo que o meu insight intuitivo é que se a situação no planetinha dos bárbaros não melhorar, a Ishvara vai botar fim a essa manifestação, porque não serviria mais um propósito, entendeu? Se o tecido dado for destruído, se o livre-arbítrio for comprometido completamente, entendeu? Através da fusão com a inteligência artificial e com os robôs, né? Cyborg. Então, o Dharma precisa ser protegido para que essa manifestação sirva o seu propósito, que é uma escola através do qual, vivendo, experimentando, a gente tem a possibilidade de conectar os pontos e crescer e despertar, até que desperte esse desejo supremo que nós vimos, né? Que é o quarto Purushartha, que é a busca, o empreendimento, né? É na direção da libertação da problemática do samsara, né? Que é a total ignorância a respeito da natureza do eu, da natureza do ser, da natureza da realidade. Então, os Vedas, ele apresentam, ó, vocês têm que fazer, não permaneçam paralisados no Tamaguna, sejam ativos, observem o Dharma e desenvolvam essa atitude de oferecer as suas respostas aos estímulos do campo, entendeu? Como uma doação, com uma dedicação, com gratidão, com reverência ao Senhor, porque afinal de contas, né, afinal de contas é uma grande oportunidade para que possamos crescer e transcender essa ignorância cósmica, né? O vencer. Então, esse é o nível mais, né, do ponto de vista do Karta, e nós recebemos, então, os nossos Paramahansa como um bom Bhokta, né, sabendo, compreendi o sistema Shvara, né? Estou recebendo o meu Parabara, ele é desenhado à perfeição, porque esse é um sistema Shvara, é um sistema que não está sujeito a nenhum defeito, né? Não somente Brahman, Nirdosha. Eu vi, não sei se vocês viram, eu pesquisei a pronúncia do dosa, é dosha mesmo. É Nirdosha, né? Livre de defeito, né? Mas Ishvara também é livre de defeito, porque é a inteligência suprema, né? Então, você recebe o seu Paravada Karma compreendendo Ishvara sem nenhuma lamenteira, sem nenhuma queixa, sem nenhuma reclamação, porque você compreendeu essa ordem, é desenhada de modo perfeito, né? E que serve a um determinado propósito, que é nos permitir, né, verificar aonde, não, se eu estou recebendo muito parábola adverso, significa que eu tenho que corrigir algumas coisas, sejam elas com base nas minhas pensamentos, atitudes, palavras e ações, mas eu tenho que começar a me reorganizar de modo a colher frutos melhores em termos de circunstâncias de vida, parábola karmas melhores, né? Resultados melhores, karma palam melhores, né? Então, esta é a atitude religiosa que permite ao indivíduo um processo de melhoramento natural, gradual, tá? Até que o indivíduo possa, mais tarde, esse processo de melhoramento é muito frequentemente atribuído ao terceiro Purushata, que é a busca pelo melhoramento, a busca pelo Dharma. O melhoramento só é possível através da observação do Dharma. Busca do melhoramento, observação do Dharma, e na cultura hindu, tem o conceito das locas celestiais. Então, se eu me comporto bem aqui, eu vou, né, para um desses resorts, para tirar umas férias boas, numa loca celestial, né? Na cultura cristã já é diferente. As locas, só existe um céu e quando você chega lá, você permanece eternamente. E existe o inferno também. Se você cair no inferno, você vai queimar no fogo do inferno eternamente. Então, é uma construção terrível, né? Terrificante. Então, isso para contextualizar os quatro Purusharthas, né? Porque todo mundo é convidado a buscar segurança, né? Entretenimento, prazeres, satisfações sensoriais, melhoramento pessoal, né? Através da observação de nossas falhas, né? E, e somente então o indivíduo passando por essas três buscas, categorias de busca humanas,
pode começar a vislumbrar a possibilidade de que existe uma outra busca que finalmente vai resolver o problema, porque nós vimos que a busca por segurança não resolve o problema, né? Porque não existe segurança num mundo inseguro, né? Existe uma segurança relativa. Ah, agora eu tenho tanto dinheiro no banco, tudo bem. Mas o governo pode confiscar tudo. Pode acontecer qualquer coisa, uma guerra mundial, o dinheiro perde todo o valor, quando aconteceu na Europa também. Então, não existe segurança nesse mundo, mas existem seguranças momentâneas, relativas, né? E os prazeres são aquele problema. Os prazeres são momentâneos também, né? No momento que você desfruta de um prazer, você já começa a experimentar a preocupação e o desejo por manter aquele prazer para sempre. Mas o prazer é uma experiência, a natureza de toda qualquer experiência é a impermanência. Ela vem, vai modificando e vai, né? Então, a busca por prazeres e a busca por segurança, elas não entregam aquilo que nós buscamos, que é uma paz duradoura, né? Uma satisfação duradoura. E o melhoramento pessoal, a busca pelo Dharma, ela oferece um resultado mais duradouro. Ele não é um resultado que vai resolver completamente a situação do jiva humano, mas ela vai apresentar um resultado permanente, né? Nós vimos isso ontem. Eu expliquei que esse resultado permanente é que a alma individual, a mente humana de cada alma individual, ela pode desenvolver maturidade. Maturidade ela é uma função de uma compreensão a respeito do Dharma, a respeito dessa ordem, né? As nossas experiências nos permitem a extração de compreensões profundas. Isso vai criando um conhecimento, uma maturidade, uma sabedoria, né? Que não é perdida quando o indivíduo deixa esse corpo, porque a gente deixa esse corpo com aquilo que nós somos, o quanto maduro ou imaturo, né? Ou quanto ou purificado ou impuro eu seja, né? Eu saio com isso. Quando eu vou para uma outra loca, na qual eu não tenho instrumentos para ação e experiência, eu vou somente desfrutar daquilo que são as minhas vássanas, é o meu conteúdo mental, emocional, psicológico. Eu vou experimentar isso, né? Então, nessas locas, eu não tenho a possibilidade de produzir melhoramento. Eu vou simplesmente desfrutar do meu acúmulo de punya papa, né? Nós sabemos que isso é um fato quando fazemos os paralelos dos estados de sonho também com o estado de vigília, né? Dependendo dos nossos dias, do nosso estilo de vida. E de vez em quando a gente vai dormir de noite, a gente tem pesadelos, são experiências é, muito desafiadoras, né? É, como é que se diz? Desfavoráveis, né? A gente acorda suando de vez em quando, né? Né? Uma coisa assim. Então, esses paralelos, eles servem para a gente observar que o nosso estado mental ele não desaparece quando nós abandonamos o corpo físico e a mente do estado de vigília, porque quando a gente vai no sonho e no sono, a gente sai do corpo físico, literalmente, a gente já não usa o corpo físico e a gente não usa a nossa mente consciente, que é a mente desfrutada no estado de vigília, né? A gente vai com a nossa mente subconsciente e aí a gente vai experimentar o conteúdo daquela mente subconsciente, né? Que já não tem a mente consciente à sua disposição, nem mesmo para descobrir, para realizar que aquilo ali é um sonho, que não é a realidade. Quando a gente está num sonho, a gente acredita que seja realidade, né? Será que ali também se esgota papo e pombo Onde? no sonho? No sonho também tem um grau de esgotamento de punha-papa. Durante o estado de vigília, a gente vai esgotando punha-papa, e nessas locas celestiais, nas quais nós não temos o corpo e a mente no estado de vigília, né? No estado consciente, né? Ancorado no corpo físico, é dito pelas escrituras, eu não tenho essa experiência, né? Eu tenho confiança nas escrituras e eu analiso a lógica para ver que faz sentido. Então, nessas locas, faz sentido imaginar que o céu não seja um estado permanente, porque no âmbito da dualidade não existe permanência, né? Então faz sentido que nessas locas eu possa desfrutar dos meus méritos, né, dos meus punhas, né?
E quando você desfruta, você está gastando as suas reservas kármicas, né? Está gastando punha ou está gastando papo. Você tem muito papo, você quer, não, eu tenho que ir para uma loca inferior, porque eu tenho muito papo, eu tenho que queimar esse papo, né? Eu tenho que pagar os meus pecados, como diz, né? Então, os Vedas, eles explicam tudo isso e eles nos dizem que a busca pelo Purushata Supremo só é possível após nós termos passado por muita aprendizagem através das outras três buscas, desde que essas três buscas incluam, né, incluam Deus na vida desses indivíduos, dessas almas individuais, porque você precisa compreender o Criador, compreender o modo qual o Jiva se relaciona com o Ishvara, e aí, como nós sabemos, o indivíduo vai crescendo através da busca de seguranças e prazeres, porque ele integrou o Dharma. O Dharma é a compreensão do relacionamento com Deus, o que implica dizer que eu aceito, eu incluí Deus na minha vida, eu compreendo que existe um Criador, e eu estou compreendendo a natureza deste Saguna Criador, eu me estou adequando a esse Criador, as leis, etc. Então, quando você integra o Dharma, aí você vai purificando a sua busca por prazeres e segurança, né? E somente então a gente chega num ponto natural de purificação, de refinamento, que nos permite contemplar a busca suprema. No contexto dos Vedas, as atividades, elas são, como já abordado, né? Elas são mentais, orais e físicas, né? Elas têm as suas denominações sânscritas, né? É, Essas são ações religiosas e espirituais, tá? Ah, mas eu não tenho tempo para ações religiosas e espirituais. Não, observa o Dharma aqui, o Dharma, a observação do Dharma, que implica o reconhecimento do Criador em sua vida, né? Transforma naturalmente essas ações do dia a dia, né, para uma pessoa muito engajada no mundo, como o Felipe, por exemplo, né, com família, filhos, que ele continue muito ativo, mas lembrando sempre, né? De observar o Dharma e desenvolver essa atitude, essa lembrança de Deus, esse agradecimento por Deus e colocando o ego no seu lugar para começar a viajar, né? E esquecer daquilo que nos mantém, daquilo que nos sustenta, etc, etc. Então, nós vimos que uma pessoa com mais discriminação, ela, ela vai abandonando a ideia de que a Artha Kama possa resolver o seu problema e ela começa a contemplar Dharma Moksha, né? Existe essa expressão, é que todo ser humano vive movido pelas as buscas por Artha Kama, que é segurança e prazeres, né? Satisfações sensoriais, etc. E, e raros são os indivíduos que se movem além de Artha Kama para Dharma, né? E depois, ainda mais raros são os indivíduos que se movem, né, de Dharma a Moksha, né? Então, o Vedanta, muito frequentemente, diz, né, o objetivo do Vedanta não é condenar ninguém que se move somente na direção de Artha Kama, mas que ajudá-los a incluir Dharma e, posteriormente, Moksha, né? Lá na cultura indiana, as pessoas se preocupam também com os nascimentos futuros, né? A vida póstuma, né? Então, eles têm esse conceito de renascimento muito, né, muito presente na cultura. Então, eles têm essa ideia do que eu fizer aqui não somente vai me propiciar uma loca celestial, mas um renascimento melhor ou pior, né? Então, essa perspectiva mais ampla, né, permite ao indivíduo não ter tanto medo da morte desse corpo físico
mas também cria essa perspectiva de que o que eu faço aqui produz, produz resultados, consequências, repercussões que vão além, muito além. Como assim? Passa por uma loca celestial, na qual eu vou ter que exaurir os meus planos, e vai condicionar o meu renascimento também, né? O meu renascimento também. E aí nós vimos que a gente não leva nada com a gente quando nós deixamos esse mundo, esse corpo, né? E aí o Swami aqui comenta, né, que a riqueza interior que é obtida através da terceira busca, a busca do Dharma, a busca do melhoramento, né, a busca de punya espiritual, religioso. Então, essa busca, ela produz um pala que você leva com você, né? Mas tudo aquilo que você obtém como objetos de segurança e objetos de satisfação, elas não nos acompanham, as nossas riquezas não nos acompanham, os nossos prazeres não nos acompanham, né? O crescimento espiritual nos acompanha. A riqueza interior, ela sobrevive à morte. Mas os karma palas, os resultados de ações, de novo, o crescimento espiritual, a maturidade, que é derivada, né, da observação do Dharma e a inclusão de Deus na minha equação de vida, é um pala diferente do karma pala, né? Eu gosto de fazer essa distinção. O karma pala são ações que produzem resultados, mas quando você se torna um karma yogi mais sofisticado, você está fundamentado em muito conhecimento a respeito da natureza de Saguna e Ishvara, né? Então, você vai desenvolvendo uma estabilidade, né? Uma equanimidade, uma força mental e emocional de aceitar os desafios da vida, etc, etc. E aquilo ali é sinônimo de maturidade, de crescimento espiritual que não é perdido entre um nascimento e outro, né? Isso vai definir a direção da minha vida. Nós vimos recentemente no Gita, né? Quando deixa a alma individual, deixa o corpo, para onde que ela viaja, né? Ela vai viajar supostamente através de alguma dessas locas, né? E depois ela retorna de acordo com a qualidade de suas vasanas, digamos assim, né? É uma riqueza invisível, Dharma, né? E pouco tangível, sujeita às dúvidas, mas e se isso eu estava falando no outro dia, né? 6 meses, um ano atrás, quando eu estava na casa do meu irmão, eu falei um pouquinho sobre renascimento, isso e aquilo. Ele falou, tudo bem, renascimento, se realmente existe renascimento. Aí, naturalmente, porque ele era um pouco envolvido com espiritismo, eu pensei que o renascimento fosse uma coisa já bem aceita na mente dele, né? Mas não, né? Então, se o indivíduo ele contempla a ideia de renascimento e considera estes conceitos, esta, essa filosofia, né? Digamos assim, mais sensata, né? Aí o indivíduo simplesmente diz, ok, então, que tipo de riqueza é essa, né? É uma riqueza intangível, abstrata, que não pode ser validada através da experiência, porque, entendeu? Quando a gente volta, ninguém sabe dizer, ou as pessoas parecem ter uma qualidade psíquica para descrever essas coisas, né? Mas, em geral, a gente não sabe. Então, é uma riqueza invisível que não pode ser, né, realmente demonstrada, né? Então, ou você tem confiança nas escrituras ou não tem. E como é que você vai ter confiança nas escrituras? Você vai ter que analisar, abandonar a ideia de fé cega e aceitar aquilo que parece uma lógica, né, de bom senso, uma lógica que faz mais sentido quando a gente entra no âmbito do esoterismo, né? Vida após morte é esoterismo, né? Então, a gente tem que ouvir tudo isso. Mas o Vedanta, muito assertivamente, diz nada disso é importante. O importante é a auto-inquirição e o autoconhecimento. Mas aqui e ali os conceitos deste processo de vida, morte e renascimento aparecem nos nossos textos, né, denominado como samsara, o ciclo de vida, morte e renascimento que parece ser eterno, né?
Então, nós queremos essa riqueza invisível, nós queremos esse palam, que não é um palam de ações, porque o Karma Yoga ele faz sadhana, a sadhana parece estar sendo feita com ações. Quando eu faço um puja, quando eu faço uma cerimônia, quando eu repito um mantra, eu fico mentalmente repetindo uma coisa em meditação, aquilo ali são atividades físicas, tá? São atividades mentais. As ações podem ser mentais, verbais ou físicas, né? Mas quando você contempla os ensinamentos dos Vedas no nível Karma Yoga mais avançado, né? Então você desenvolve esta compreensão a respeito da natureza de Saguna Ishvara e o resultado de contemplações e conhecimentos bem assimilados precisa sempre ser seguido de transformação. A transformação a gente não perde, entendeu? Mas se a gente obtém um bem-estar através de um tipo de ação ou ações que não envolvem a contemplação e assimilação de conhecimentos profundos e transformadores, aquilo ali se perde, porque é karma pala, é resultado de ações mentais, verbais ou físicas. Mas até mesmo no Karma Yoga, por isso que eu gosto de chamar o Karma Yoga de Yana também. Mas que Yana é esse? Não é Atma Yana, mas é Ishvara Yana, conhecimento a respeito da natureza de Saguna Ishvara, né? Então, essa riqueza invisível é o que todo bom Karma Yoga está interessado. E ele não precisa de abandonar as ações, né, em prol de seguranças e prazeres, mas o objetivo importante é a riqueza interior, é a riqueza visível, é a maturidade, é o crescimento, porque a paz e a satisfação só é obtida através do crescimento e da maturidade, né? Professor, eu tenho De- falado para mim mesma, assim, né? Que a compreensão desses ensinamentos é encarnar em você o próprio ensinamento, né? Você ser no, na sua vida o próprio ensinamento, né? Porque aí às vezes as pessoas falam, ah, mas é só filosofia. Não, é encarnar aquele ensino, né, Sim, em você, sim. né? É um bom termo, né? Tem que tomar cuidado porque ele tem conotações esotéricas, mas é um bom termo, né? Então, os resultados através da busca por Artha, Kama, Dharma não produz a libertação total, mas a busca por Dharma produz um melhoramento que não é perdido, tá? Ser humano inteligente, um ser humano sábio, satívico, no devido curso de sua vida, após aprender com as experiências vividas. A vida nada mais é do que, dentro da dualidade na qual estamos, contatar os objetos. A dualidade fundamental é o experienciador e o experienciado, o conhecedor e o objeto conhecido, né? Então, dentro do âmbito desta dualidade, nós experimentamos essas infinidades de objetos de experiência ao nosso redor. E o objetivo disso é o quê? Não é desfrutar sensorialmente aquelas experiências, mas converter experiências em conhecimento, em sabedoria, sabendo que muitos desses conhecimentos vão precisar de diversas revisões, não é nada mais natural do que isso. A gente vai passando pela vida dizendo, ah, chega um ponto que eu tive uma incompreensão assim. Depois de 5 anos eu tive que revisar, falei, não, eu editei a minha compreensão, agora a minha compreensão é mais profunda. Eu chego no Vedanta, ah, eu tenho uma ótima compreensão. Tem nem que algumas pessoas me contaram, dizendo, professor, eu entendi tudo, compreendi tudo. Eu nem respondo às vezes, né? Porque eu sei que o cara tá em contato com um pouquinho de compreensão e o ego já começa a exagerar e viajar. Muito obrigado, transformou isso e aquilo, passa embora. Sem saber que, né, aquilo ali é simplesmente um tira-gosto, né? E que todas aquelas compreensões vão ter que ser jogadas fora quando elas forem provadas serem rudimentares
superficiais e incompletas, né? Esse é o processo. Até a gente chegar no fundo do poço e compreender não o Vedanta, mas compreender aquilo que nós somos. Então, nós vimos que existem, nós vimos os três defeitos, né? Nós vimos os três defeitos e o primeiro defeito, como nós sabemos, né, para aqueles de nós nesse processo já há muitos anos, o primeiro defeito é que o prazer do ganho de um objeto de desejo é sempre misturado com muita dor. A dor já vem no processo de lutar para obter aquele objetivo, né? Você já chega lá desgastado, né? Meio detonado, né? Depois de tanto esforço. Aí quando chega lá, imediatamente você sabe que você pode perder se você não continuar correndo, correndo, correndo. Não mais para obter, mas para manter, né? Então é um defeito enorme, né? Ah, eu consegui, agora eu pensei que, né? Consegui um sítio, consegui uma chácara. Agora você tem que pedalar para manter, né? Manutenção, limpeza, dá um trabalhão. E assim qualquer ganho que a gente obtenha na vida, dá um trabalhão enorme. Sem falar o corpo físico, depois de uma certa idade, dá um trabalhão enorme para a gente tentar, né? Como é que se diz? Ralentar, é correto? Ralentar? Ralentar é italiano, né? Ralentar. Diminuir o declínio, né? A velocidade do declínio. Então, o primeiro defeito grande é isso, né? A gente obtém coisas, mas o medo da perda, a necessidade de manutenção é enorme. Então, a gente continua correndo para manter o nosso ganho ou manter o afastamento daquilo que eu não quero. Porque aquilo que a gente não quer pode vir pela porta dos fundos também, né? Então, a gente tem que estar fazendo um esforço para evitar o que a gente não quer. E para manter o que a gente quer e obteve, tem dois tipos de desejos. Um desejo é por alguma coisa que eu quero e não tenho, e o outro desejo é por uma coisa que eu quero e quero manter. Então, o desejo não acaba com o ganho do meu objeto de desejo. E o desejo é o grande problema. Por isso que é o defeito do desejo, né? Mesmo quando você tem sucesso na obtenção daquele objeto de desejo, o desejo permanece como um desejo de manter. O segundo defeito importante também é que esses objetos de desejo, eles produzem um efeito na mente humana de satisfação, mas é muito limitado, é muito temporário, né? Dura pouco, né? Às vezes alguns minutos, às vezes algumas horas. Por quê? Porque a mente se modifica e os outros desejos, elas vêm, eles ocupam, né? O foco principal da mente. E agora, o que é o próximo, etc, etc. What next, como diz o Swami, né? E aí o defeito grande é esse também, que você ganhou, obteve, mas ainda assim a satisfação que se obtém, que é defeituosa por natureza, porque ela está minada pelo medo de perder e a dificuldade de manter, e aquele manandinha, como a gente diz, defeituoso, imediatamente desaparece também na medida que outros desejos começam a influenciar a mente. O problema é o desejo. Uma mente desejosa é uma mente perturbada, disturbada, entendeu? Ansiosa. São declarações de insuficiência, de limitude, né? De limitação, de incompletude. Eu quero, eu preciso, isso e aquilo, me dê isso, me dê aquilo. É simplesmente a consciência sobre o véu de Maia se comportando como mendigos, que mendiga coisas deste mundo, né? Então, são os defeitos. Esse é o segundo defeito. E o terceiro defeito tem uma natureza ainda mais psicológica, que é você obteve o que você queria, né? Mas imediatamente o medo
né, de perder, vai indiretamente demonstrar que agora eu dependo do que eu obtive, né? Eu dependo do emprego novo, eu dependo do meu status novo, eu dependo da família, eu dependo do companheiro ou companheira nova, eu dependo do outro, porque agora, pelo menos, eu obtive alguma coisa que ameniza a dor do samsara, né? A Betânia estava falando muito da miséria do samsara, mas a dor do samsara, né? Para não assustar ninguém, né? Então, esses ganhozinhos assim vão amenizando, vão dando uma ilusão de que agora eu estou ok, né? Então, e a mente vai produzir mais desejos, né? Porque ninguém gosta de viver dependendo de um objeto que você obteve, né? E o indivíduo não consegue resolver o problema. Ele vai se transferindo, né, transitando de dependência de uma coisa para uma dependência de outra coisa, dependência de muitas coisas, sem jamais contemplar a possibilidade de viver sempre livre e independente. Nem passa pela cabeça das pessoas. Quais são os defeitos? Mas será que existe realmente um Purushartha que vai além desses três ganhos que possuem tantas limitações e defeitos, né? Será que existe um Nirdosha Purushartha, né? Um propósito, um empreendimento de vida livre de defeitos? Será que existe? Será que não existe, né? Ninguém quase faz essa questão, porque a maioria das pessoas, né, não possui uma mente tão discriminativa, um intelecto, o Swami aqui coloca em palavras fortes também, medíocre, né? Então, a gente não gosta de falar disso, né? Mas os sansaris, eles possuem intelectos medíocres. O que é um intelecto medíocre? Porque às vezes o cara tem um QI altíssimo, né? Inteligência não é sinônimo de sabedoria e de maturidade. São duas coisas diferentes, entendeu? Você pode ter um QI altíssimo, mas assim, ainda assim ser totalmente imaturo, totalmente dependente das coisas do mundo, dependente emocionalmente até da mãe e da esposa, entendeu? Então, são pessoas que são emocionalmente e intelectualmente imaturas, embora possam ter QIs altos, né? Então, É legal, que a palavra que ele coloca aqui é muito forte, né? Que é uma existência tão medíocre, né, professor? Porque a existência que você é, ela é tão diminuída que, é, como a gente não chegou a ver a existência sim. que somos, é medíocre qualquer coisa Sim, sim. fora dessa. É uma linguagem mais, quando a gente fala de existência do presente, é mais filosófica, né? E é uma palavra linda, maravilhosa. Eu gosto, poucas pessoas compreendem esse apontamento, né, que você está fazendo, uma existência medíocre, né? A gente prefere dizer, né, a minha vida é medíocre, a vida daquela pessoa, uma existência, fala, existência? O que que você está falando aqui, entendeu? Mas é existir de modo medíocre mesmo. É um intelecto medíocre. Aí o Swami ele apresentou o conceito que é relevante dentro do âmbito da cultura védica, né, de se casar cedo, de modo que o indivíduo possa, na idade de, não sei se você assistiu ontem, essa parte lá, quando você estava na casa sua, Silvio, que ele fala na cultura védica, o hindu, né, as pessoas são convidadas a casarem muito cedo, né, porque o quanto antes elas passem pelas buscas de harta kama, né, de segurança, empreendimento por, né, dinheiro, prosperidade, e depois, né, os prazeres da vida, os filhos crescem. Quanto mais cedo eles concluem o processo de harta kama, mais cedo eles têm a possibilidade de se mover em dharma moksha, né? Aí ele fez o comentário: se o indivíduo nos dias de hoje quer casar com 40, começar a ter filhos com 42, 43, aí, quando o karma dele estiver já resolvido, ele já está com 70, 80. Aí já não existe quase mais energia
para empreender moksha, dharma, né? De repente sim, mas moksha requer tanta energia e a gente vai envelhecendo, as nossas faculdades, né? Não são os órgãos internos, mas a nossa faculdade mental, cognitiva, intelectual também vai declinando, né? Então é melhor um indivíduo desenvolver essa despaixão pelo mundo. Aí ele fala assim, quando o Vairagya chega, né, o cara já está com 80 anos porque casou tarde, se livrou do karma dele tarde demais, aí já não tinha muita energia, Papaji falava isso, né? Você tem que fazer isso quando você está jovem ainda, né? Senão depois vem o old age, né, velhice, doenças e outras coisas. Quando essa despaixão pela vida, o Vairagya chega, de repente é muito tarde. Então, sem querer, sem que ele queira defender essa estrutura social sugerida nos Vedas, na cultura hinduísta, né? Ele está dizendo que tem uma certa lógica, né? Isso seria numa sociedade ideal, né? Uma sociedade na qual os indivíduos já da idade inicial, eles vão crescendo religiosamente, espiritualmente, né? Porque naquele ambiente todos são pessoas religiosas, né? Ok. Existe sim um Nirdosa Purushartha, mais uma vez ele está questionando, né? E aqui ele apresenta um conceito bacana, dizendo que os Vedas, no final, eles declaram que existe sim este Purushartha supremo, né? No qual nós obtemos resultados que são libertadores, né? Então, é uma busca cujo resultado é livre de defeito. Mas, infelizmente, a maioria dos buscadores deixa o corpo ainda envolvidos no samsara, mas aqui ele está se referindo a um samsara espiritual, religioso espiritual. Eles são religiosos, mas são samsaras, samsara religioso. Eles estão ainda presos no karma kanda, né? Ações para obter resultados, né? Punha ou melhoramentos, como queiramos, né? Purificação, refinamento. Muitos raros são aqueles que buscam o Yanakanda, que é o Purushartha superior, Purushartha supremo oferecido nos Vedas, né? No Gita, no capítulo verso 7, no capítulo 7, verso 3, é dito, entre milhares de seres humanos, um raro se esforça por moksha. No máximo, eles chegam, se esforçam para a observação do Dharma, né? Que já é um grande desafio. O Vedanta é apresentado na seção do Yanakanda, né? Apresenta essa meta suprema, que é uma meta que é denominada tecnicamente como Nirdosa Purushartha, que é Artha, Kama, Dhamma, Vilakshana, Purushartha. Então, é uma busca humana outra que as buscas por segurança, prazeres e melhoramento pessoal. Este é o objetivo supremo, chamado de moksha. Swami nos apresenta o conceito de preyas e shreyas, né? A maioria das pessoas, que é um conceito apresentado no Katha Upanishad, todas as pessoas, elas correm, elas querem obter circunstâncias ou parábola karmas agradáveis, né? E o agradável é fácil, mas o resultado da busca pelo agradável, ou o defeito maior, é que dura muito pouco, como nós já vimos, né? Já um anandinha meio defeituoso e dura muito pouco, né? Então, a maioria das pessoas busca, né? São movidos pela busca do agradável, dos prazeres sensoriais, né? Somos guiados por isso, né? Sabendo que é mais fácil obter resultados rápidos através da busca por esses resultados mais de
curto término, né? Ontem eu fiz algumas analogias do porquê as pessoas não vêm para o Vedanta, porque no Vedanta promete um resultado que definitivamente, né, é livre de defeitos, né? No final das contas, é o único resultado que vai resolver o problema do samsara, o problema da dor do samsara. Mas o Vedanta deixa muito claro que requer muita preparação e muita dedicação, né? O estudo tem que ser sistemático, né? E o dever de casa tem que ser feito. Então, ninguém quer um investir, eu falei ontem, investimento de capital, investir o meu tempo e energia, né, o meu capital, na busca de algo que é a resolução final, mas ainda assim é a longo prazo, entendeu? Quase ninguém tem interesse nisso, né? E é compreensível, né? A gente vive, principalmente nos dias de hoje, em sociedades, né, instantâneas, tudo é instantâneo, né? E todo mundo prefere, né, ou a busca daquilo que é agradável sensorialmente, né? E o Shreyas é aquilo que resolve o problema a nível definitivo, né? Como colocado por moksha, libertação, a resolução final da condição mental, emocional, psicológica do indivíduo, mas é um projeto de vida, é uma evolução gradual, espiritual a longo prazo, que quase ninguém está interessado, né? Uhum. Uma coisa é o bem, é o Shreyas, outra é agradável, o Preyas, ambos com propósitos diversos, prende o homem, né? As pessoas ficam presas também nas buscas cujos objetivos são resultados imediatos e a buscas cujos objetivos são resultados de longo prazo. Longo prazo seriam o Dharma em termos de locas celestiais no futuro ou nascimentos melhores no futuro também. Então, são projetos a longo termo que não libertam o indivíduo do samsara, né? Então, em ambos os casos, o indivíduo ainda fica preso no samsara. Mas existe também aqueles que escolhem o bem para alcançar a bênção, a libertação. E o que escolhe agradável se afasta deste propósito supremo. Aqueles que escolhem o bem, que nesse caso é a verdade, né, que é o Shreyas, né, ele está se aproximando cada vez mais do Purushartha Supremo, né, que é o objetivo, o propósito, né, final, né? Mas a grande maioria escolhe resultados de curto prazo, né? Ações, empreendimentos cujo resultado produz frutos de curtíssimo prazo. Tem uma passagem aqui que diz: o bem e o agradável chegam ao homem, o sábio examina e discerne. O sábio, de fato, escolhe o bem em preferência ao agradável. O insensato ou não sábio, né? Escolhe o, como é que ele colocou aqui? O sábio, né? Segurança. O bem, não, o agradável. Então, o não sábio escolhe o agradável para o seu ganho e segurança, né? Ah, estava lá no final, ele escolhe o agradável, porque a frase está invertida. Então, o não sábio, ele vai sempre escolher aquilo que é agradável, né, à sua mente e aos seus órgãos dos sentidos. Isso aqui tem a ver com aquela frase muito linda, famosa, que é: a gente tem, para crescer, a gente tem que começar a sacrificar o desejo pelos prazeres sensoriais no altar do Dharma. O desejo por realizações de curto prazo, que não resolvem o problema e que podem criar mais problemas se a gente não observar devidamente o Dharma, a gente tem que sacrificar esses empreendimentos humanos, essas buscas no altar do Dharma, né? Então, o Dharma me permite dizer, tudo bem, né? Mas ainda assim, eu não quero. A curto prazo, o resultado é ótimo, mas eu estou simplesmente a longo prazo perdendo o meu caminho, né? Me perdendo no caminho ou criando karmas ainda mais difíceis e complicados.
Então, a maioria das pessoas são tamásicas, apáticas, e elas permanecem presas no Artha Kama. Algumas chegam no Dharma, mas jamais entram no Moksha. Naturalmente, existem esses raros buscadores ou empreendedores que desviam a sua atenção do prayers e querem realmente indagar para saber se existe realmente essa busca suprema, que é chamada Nirdosha, né? Que é livre de defeito, que também é indicada como a Deus, busca suprema, é a busca pela compreensão da real natureza do universo, a real natureza do eu, do ser, que também é sinônimo de Deus, né? De Brahman. Então, a questão aqui é: existe realmente essa busca, existe realmente esse destino, essa meta suprema, que é encontrar a real natureza de Brahman como a minha própria natureza? Será que existe isso, né? No capítulo 5, verso 19 do Gita, Krishna Guru diz: pois Brahman, saibam, Brahman é sem defeitos. E é o mesmo Brahman em todos, é a mesma consciência e existência em tudo e em todos. Por isso, aqueles que se firmam, né, no interesse, na busca pela compreensão deste Brahman todo pervasivo, eles permanecem em Brahman como Brahman, né? Então, como é que você vai reconhecer que você é Brahman? Você vai ter que se interessar por Brahman acima de qualquer coisa, sabendo que é a sua natureza intrínseca, e no momento que você reconhece, não somente intelectualmente ou teoricamente, mas existencialmente, aí o que que ocorre? As escrituras muito frequentemente diz você se funde em Brahman, entendeu? E você permanece em Brahman. Você só consegue permanecer em Brahman, que é além do tempo e espaço, compreendendo que é a sua natureza intrínseca, e se essa compreensão for sempre presente, firme e não sujeita ao esquecimento, né? Aí o indivíduo permanece eternamente em Brahman. Mas com essa história de permanecer eternamente em Brahman também pode dar margem à confusão. Ok, então existe o Jiva e Brahman, permanece em Brahman como Brahman. Porque Brahman é a natureza de tudo e de todos. É o pano de fundo, né, é simplesmente aquilo no qual todos os objetos do cosmos são sobrepostos, né? Este Brahman, este pano de fundo é Nirdosham, é livre dos defeitos inerentes, né, a todas as manifestações de Maheshwaras. Como é que eu vou encontrar esse Brahman? Porque eu quero realmente permanecer em Brahman, né? Eu já contei essa história diversas vezes do Guru do Beijo, que fazia muita meditação para entrar em contato com o Brahman, de modo que ele pudesse ficar permanentemente conectado com o Brahman. Eu, naquela época, já estava em contato com os ensinamentos Vedanta, eu tentava de desafiar aquele conceito, dizendo, né? Mas que Brahman é esse que você entra em contato e perde contato? Que tal um Brahman que seja a sua real natureza intrínseca, que você precisa compreender? E dizer, não, mas você só compreende se você for lá e ficar preso lá, aí vai chegar um ponto que você já não esquece mais. Você me dizia ele. Ok. Brahman é livre de defeitos porque é nirguna, tá? Qualquer configuração dos gunas é limitada por natureza, né? Porque os gunas irão definir essas configurações, e no momento que essas configurações possam ser alguma coisa assim como caracterizada por esses atributos, qualidades, disso ela não pode ser outras coisas. Qualquer configuração é um elemento limitante, né? A Márcia diz, não, eu sei que eu não sou um cachorro, um gato, eu sou uma mulher, tudo bem. Mas no momento que a Márcia se define como uma mulher, ela está se autolimitando, né? Porque ela não pode ser outros seres vivos, né? Então, a compreensão realmente é aquela: eu sou o pano de fundo, eu sou a consciência e existência, todos os seres restam, descansam em mim, entendeu? Porque são todos configurações do Prakriti de Maya, dos gunas de Maya, né?
livres de defeito, porque é livres de atributos. E aí isso nos traz aos ensinamentos finais dos Vedas, que são os Mahavakyas, no qual o Guru diz, né, a esse discípulo que estava indagando, será que existe realmente esse Brahman, a meta suprema, isso e aquilo? Como é que eu vou encontrar esse Brahman? Como é que eu vou me firmar permanentemente em Brahman, etc. Então, que tipo de instrumento eu preciso? Que tipo de pramana eu preciso? Será que eu preciso de um instrumento que possa ver o cosmos no seu nível macrocosmo? Ou eu preciso de procurar esse Brahman como uma partícula, Deus, inerente na estrutura subatômica do átomo, utilizando esses outros tipos de instrumentos que vão abordar o mundo do microcosmo, né? Então, o discípulo está fazendo essas perguntas. E aí o guru vai dizer, né? O Vedanta, apresenta a resposta que é radical e chocante, inacreditável, inaceitável, que é simplesmente vista como um desafio que vai desafiar a mente totalmente. Ele vai dizer: você é este Brahman. Você é este Brahman. E a gente volta, então, Marcelo, às 10h30, tá? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namastê.